Deus nos assegura, em sua palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Inclusive as provas, os apertos, as tribulações. A Epístola a Tiago diz que as provas mexem com a nossa fé. Ou pelo menos deviam mexer. Deus permite que nós passemos por elas. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos aperfeiçoar na paciência. Ele quer fazer que, mediante a perseverança, o nosso homem interior seja amadurecido, consolidado. E não temos como fugir disso. Nós não temos como fugir de Deus, dos propósitos de Deus. E se quisermos que as tribulações, por fim, nos tragam esse benefício de sermos aperfeiçoados na paciência, nós devemos permitir que os apertos e as experiências desagradáveis de nossa vida promovam todo um ciclo de transformação em nosso homem interior. Esta é, resumidamente, a lição que nós podemos destilar de Tiago 1, versículo 3 a 4. Mas vamos conferir. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Outra tradução aqui diz paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, Deus permite que passemos por dificuldades. E a intenção dele é que elas revertam em nosso benefício. No entanto, o benefício gerado pelas aflições não é algo que se colhe da noite para o dia. Sabe, nós geralmente temos as nossas versões e justificativas para o que aconteceu em nossa vida. E temos também os nossos próprios planos de como serão as coisas daqui em diante. Veja o que consta aqui no capítulo 33, versículo 14 do livro de Jó. Que Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. A intenção de Deus é que nós atentemos quando Ele fala. Cabe a nós atinar quando as coisas acontecem e permitir que Deus opere em nossos corações, promovendo os seus objetivos. E um dos objetivos que Deus almeja alcançar em minha vida é a submissão da minha vontade. E, falando em termos bem claros, quanto mais a gente estribuchar, mais tempo vai levar para a gente aprender a lição. Eu creio que conhecemos um pouquinho a história de Jó. Ele sofreu várias calamidades, mas o relato delas está no capítulo 1 e 2 do livro de Jó. E os capítulos seguintes, Jó 2 até o 42, são todos dedicados para descrever o processo de Jó para entender o que estava se passando com ele. Ele tinha que entender que Deus estava trabalhando com ele. Estava moldando o seu coração. E é só no capítulo 42 que ele chega à conclusão que Deus almejava para ele. E então nós ouvimos dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo. A ficha do Jó caiu. Mas foi só agora. Agora os meus olhos te veem. Não foi logo de cara, no dia em que as calamidades o acometeram. Não foi uma percepção imediata. Ele passou por todo um processo. E esse, eu creio, é o desafio de todos nós quando passamos por tribulações. Jó conhecia Deus e disse muitas verdades sobre Deus. Aliás, ele mostrou uma percepção de Deus bem superior que a de seus amigos, acima de sua esposa, mas havia, da parte de Deus, uma questão a ser aclarada. Deus queria trabalhar, formar, transformar o seu coração. Isso tudo foi um processo que levou um certo tempo. E é assim também conosco. Por exemplo, irmãos, já se passou mais de um ano de pandemia. E ainda pode demorar mais tempo. Ninguém disse que já acabou. E talvez ainda possa levar mais tempo para nós entendermos que Deus também quer, finalmente, trabalhar conosco. Você lembra do versículo de Tiago mencionado agora há pouco?
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. E esta é, creio eu, a questão para a qual nós devemos atentar. Deixar que a paciência trabalhe em nós. Deixar que a perseverança nos transforme, opere em nós. Só para recordar, a passagem de Tiago 1, versículo 4 diz: Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Deus quer que a paciência e a perseverança transformem o meu coração. Mas temos que dar tempo ao tempo, para que essa obra de Deus em nossos corações seja efetivamente concluída. E então será para a glória de Deus e para a nossa bênção. A jornada do povo de Deus, Israel, pelo deserto, levou 40 anos. Foram vários episódios de provas, apertos e tribulações. Em Deuteronômio 8, versículo 16, Moisés compartilha os propósitos de Deus em permitir tudo aquilo. Lemos que foi para te humilhar e para te provar e, afinal, te fazer bem. Viu só? Deus persegue um propósito de bem. Também em Jeremias 29, versículo 11, nós lemos o próprio Senhor falando: Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os pensamentos de Deus? São pensamentos de paz e não de mal, e para vos dar o fim que desejais. Deus persegue um fim. Deus quer que no final o seu nome seja glorificado e nós sejamos edificados. E é o que nós aprendemos também no Novo Testamento, da boca de Tiago, ou melhor, da pena de Tiago, no capítulo 5, versículo 11. E aqui ele fala da paciência que deve caracterizar aqueles que passam pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas provas da vida. Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Nós tínhamos lido em Jeremias que Deus sabe o fim que ele persegue. É o fim que nós desejamos. Tiago salienta o fim que Deus deu a Jó. Deus, sendo cheio de misericórdia, cheio de eterna misericórdia e compassivo, ele fez Jó crescer, fez dele um vaso para a honra. Deus trabalhou no coração de Jó e fez uma obra de bênção na vida dele. E assim fica claro que aquilo que Deus permitiu acontecer na vida de Jó não foi em vão, não foi algo ao léu, sem propósito, sem objetivo. Deus sempre tem um propósito em vista quando trata com os seus. E, por isso, ele também é capaz de levantar aqueles que o buscam em meio às tribulações, porque ele deseja que isso aconteça. Ele deseja que nós o busquemos e nós dependamos mais dele e experimentemos os planos de bem que ele tem para conosco. Quando nós nos pomos a refletir sobre os objetivos que Deus persegue mediante as tribulações, nós podemos basicamente distinguir dois propósitos: preventivos ou corretivos. Um exemplo de um trato preventivo com o seu servo foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, ele suplicou a Deus que o tirasse, e ele disse: não, você vai ficar com esse espinho para que você não se exalte sobremaneira. E quando Paulo entendeu que era essa a proposta de Deus para com ele, ele descansa na sabedoria de Deus. Ele descansa na palavra de Deus que lhe disse: a minha graça lhe basta. Por outro lado,
As tribulações também podem levar a um caráter corretivo, como foi no caso de Jonas, que desobedeceu. E disso nós sempre podemos estar certos, que as tribulações levam um caráter instrutivo para os nossos corações. E para perseguir o seu propósito de instruir os nossos corações, Deus pode se valer de pessoas, de Satanás, até de anjos, para falar e nos instruir. No que toca aos planos de Deus para conosco, até mesmo Satanás é apenas uma ferramenta. Ele só pode ir até onde Deus permite que ele vá, até onde interessa a Deus operar por meio dele. O livro de Jó leva 42 capítulos, e nós vemos Satanás atuando nos primeiros 2. Depois disso, ele está dispensado. Deus já não precisa mais dele. Ele agora está apenas trabalhando no coração de Jó. E o Jó? Se ele tivesse atinado que Deus estava lidando com ele, que Deus estava tentando ensinar-lhe uma lição, ele poderia ter se livrado muito mais rapidamente de toda aquela dificuldade toda. Ele teria mais rapidamente alcançado a solução divina para o seu problema. No capítulo 1, no versículo 8, Deus comenta a performance desse homem chamado Jó. E o conceito que Deus tinha de Jó era muito bom, era excelente. Nós vemos no versículo 8, Deus comentando sobre Jó com Satanás, que não havia ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto. Que temia a Deus e que se desviava do mal. E, depois disso, Deus permitiu que Jó passasse por várias calamidades. Quando elas terminaram, Deus, mediante o Espírito Santo, faz registrar que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ainda mais, capítulo 2, versículo 3, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que mesmo após a tribulação, ele não pecou. E num momento histórico diferente, muitos anos depois, Deus comenta que se numa cidade houvessem 3 homens justos, como Noé, Daniel e Jó, e ali houvessem sido cometidas faltas graves, esses 3 homens, pela sua justiça, seriam poupados, mas somente eles. Podemos ver aí que Jó está cotado entre os 3 homens mais justos que viveram sobre a face da terra. E a pergunta que não quer calar é por que Deus então provou ele? Permitiu que passasse por tribulações. Ele era praticamente impecável. Deus queria fazer de Jó um vaso que não se vangloriasse. Queria que ele manifestasse a plena justiça divina. E, para isso, ele teria que trabalhar com ele. Mas nós vemos que Deus coloca Jó sob o seu microscópio divino e amplifica os detalhes de seu coração e verifica que ali há coisas que precisam ser trabalhadas. Ele quer que a fé de Jó se manifeste pura, que se manifeste como ouro puro provado pelo fogo e que dessa forma redundasse em glória para o seu nome. Mas, e que ponto era esse que Deus queria tratar em Jó? No livro de Jó nós vemos que ele fala de si mesmo por volta de 40 vezes. E em apenas 5 dessas ocasiões ele menciona o nome de Deus. No livro de Jó, capítulo 29, versículo 14, ele se vangloria de sua justiça. Ele diz, eu me cobria de justiça e essa me servia de veste. E no capítulo 32, versículo 1, são os seus próprios amigos que se dão conta disso.
lemos que eles cessaram de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Vemos que os próprios amigos se dão conta de que o Jó estava empedernecido. Não tinha mais como falar com ele. No capítulo 33, no versículo 8, no versículo 9, ele diz: estou limpo, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Capítulo 34, versículo 5, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Nós vemos que ele estava errado. Vemos então que o erro de Jó foi ter um conceito muito alto de si mesmo. Ele estava se arrogando da sua justiça. Ele pensava de si mais do que convinha. E por fim, no capítulo 35, no versículo 2, o seu amigo Eliú se dirige ao Jó, dizendo: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça que a de Deus? Bem, no livro de Tiago nós lemos: vistes o fim que Deus lhe deu. No capítulo 42, vemos que a ficha do Jó caiu. Ele viu a si mesmo na luz de Deus e diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele viu Deus agindo por meio daquelas tribulações para fazê-lo discernir que ele não era de todo justo, que ele se via praticamente no mesmo patamar que Deus, e ele não enxergou Deus sob o prisma, sob a ótica correta. Mas agora ele via Deus como ele é, e se abominava, se arrependia no pó da cinza, se arrependia de ter se elevado a si mesmo e ter esse autoconceito de si mesmo que o colocava em disparate com Deus. E aí nós vemos o fim que Deus lhe deu. Deus agora tem prazer nesse homem que não pensa de si acima do que convém. E a partir daí nós vemos que a atitude de Jó perante Deus mudou, e mudou também a atitude dele para com seus amigos. Agora nós o vemos orando pelos seus amigos. Versículo 10 do capítulo 42, mudou Deus a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Pois bem, baseado nessa contemplação que fizemos de Jó, vamos fazer um apanhado geral do propósito, do objetivo divino em permitir tribulações em nossas vidas. São 3 as passagens da Escritura que nos dão luz quanto a esse aspecto. Primeiro temos em João 15, versículo 2, onde Deus o Pai é apresentado como um agricultor que, para que a videira produza frutos, ou mais frutos ainda, poda os ramos. A poda é um processo doloroso, é um processo de remoção de coisas indesejáveis que visa um resultado benéfico. A segunda passagem que podemos listar nesse contexto é Hebreus 12, versículo 11. Ali, Deus é apresentado como o Pai que disciplina os filhos para aproveitamento. E nós lemos que toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto, fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E a terceira passagem que eu gostaria de referir agora é Jeremias 18, versículo 2 e 4. O Jeremias desce à casa do oleiro e ali vê uma cena interessante. Há um vaso que o oleiro fazia, de barro, que se estragou na mão dele. O que o oleiro faz? Ele estraga o vaso. Ele quebra o vaso.
para fazer dele um outro vaso, um vaso novo, segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu. Vemos aí que o propósito é que Deus se agrade do resultado final. Deus tem um grande e nobre propósito por detrás da tribulação. Ele quer que nós demos fruto, fruto de justiça, muito fruto, e que sejamos do seu agrado, que sejamos para o seu louvor. Que a nossa existência possa render benefícios para os interesses de Deus. Sabedor disso, você e eu somos convidados a não desmaiar debaixo da tribulação. E assim nós vemos que Deus tem um grande e nobre propósito por detrás da tribulação. Ele quer ser glorificado, Ele quer ter prazer na minha e na sua vida. E Ele persegue um fim que desejamos. Lembremos da paciência de Jó. Ele é tido por feliz, porque ele perseverou firme. Nós vimos o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia. Ele é compassivo. Ele persegue bons propósitos ao permitir que você e eu passemos por tribulações.